Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegres a Deus, porque o Senhor nos concedeu mais um dia, o sol a brilhar e vermos que Ele cuida de nós e com a chuva, cuida de nós com o sol, rega a terra, prepara o alimento para que nós tenhamos em nossas mesas, e o cuidado do Senhor é todos os dias. Meus irmãos, nós também estamos alegres, pois a construção, a obra continua, e nesse momento quero pedir a vocês que estejam nos ajudando, socorrendo com os dízimos, com as ofertas alçadas, ofertas em especial à construção. Nós já estamos numa etapa bem avançada, já está sendo feita a caixaria para ser colocada a laje, e irmãos, essa é a parte bem cara da construção, e teve um aumento muito grande. Nós estávamos prevendo e vendo aí os orçamentos no começo da obra em torno de 7, 8 mil reais, e agora nós já estamos vendo que vai passar de 12 mil. Tudo tem subido e nós vemos essas dificuldades em relação a mantermos a obra em andamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, gostaria que você se conscientizasse e abraçasse essa causa, essa obra, para que nós possamos assim encerrá-la. Meus irmãos, nós, na nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, nesta manhã, na mensagem, gostaria de tratar de um assunto muito relevante, que é a questão de nós estarmos preparados para o final dos tempos. Vivemos uma época muito difícil, isso é sabido por todos. Vivemos um tempo em que as pessoas querem dominar todas as áreas. E quando eu falo pessoas do mundo, e querem ter a sua liberdade e extrapolando a liberdade dos demais. E isso tem trazido muitos problemas. Nós vemos, por exemplo, os LGBT que querem agora banheiros unissex, querem liberdade para ensinarem os nossos filhos a serem como eles. E eu acredito, meu irmão, acredito, minha irmã, que você na sua casa tem orado sobre isso e tem colocado diante de Deus para que esta artimanha de Satanás não venha a ter um bom termo. E quando nós falamos na questão espiritual, nós também vemos que as Escrituras nos ensinam. Paulo nos traz orientações em relação a isso, no texto aqui de Efésios capítulo 6. Antes disso, Paulo, ele trata da família, falando em relação ao esposo, o tratamento dele para com a esposa, o tratamento da esposa para com o esposo, colocando ali o esposo como líder, a esposa submissa, e isso para as pessoas do mundo é uma aberração, é machismo, é aquilo, mas outra. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus assim o fez para que haja uma ordem dentro do lar. Quando se diz o esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja, nós sabemos que a nossa responsabilidade ela é muito grande. E é difícil para nós podermos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida, né, pela igreja. Também nós vemos a esposa, a submissão, mas essa submissão nós entendemos que ela é compartilhada. O esposo também tem que ser submisso à esposa, ouvir a esposa, dialogarem, trocarem ideias, e aí ver o que é melhor para a família. Depois Paulo fala sobre os filhos, que os filhos devem ser obedientes aos vossos pais. É o que também as autoridades de hoje tentam passar, que os filhos têm que viver assim como animais no pasto, soltos. E isso tem trazido a eles, esses jovens, grandes transtornos, porque o final deles é muito triste. E também, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre os servos obedecerem aos seus senhores, e fala também sobre os senhores cuidarem bem dos seus servos, o que para nós hoje seria os trabalhadores cuidarem bem da empresa e os patrões cuidarem bem dos
funcionários. Se bem que aqui é um contexto bem diferente, que Paulo, no texto aqui, está dizendo de servos cristãos para senhores cristãos e senhores cristãos para servos cristãos. Mas, dando continuidade, Paulo entra aqui no versículo 10 dizendo, quanto ao mais, ou seja, ele já deu essas orientações, passou à igreja várias questões, e agora ele diz, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, e no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura. Irmãos, sabemos que os tempos são difíceis, e sabemos que nós, cristãos, devemos enfrentar esta batalha. E Paulo diz que é uma batalha espiritual. Paulo fala que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas ele diz que é uma batalha espiritual contra Satanás e as hostes celestiais do maligno. No demais, é o mesmo que, concluindo, é o mesmo que Paulo está dizendo, olha, finalizo com estas palavras. Fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos. Paulo diz, preparem-se para esta guerra. Preparem-se para esta batalha contra Satanás. Preparem-se contra as hostes celestiais do maligno. E aí o apóstolo Paulo usa a figura de um soldado e a armadura. Provavelmente Paulo estava preso e ali ele tinha o contato direto com os soldados. Reza a tradição de que o apóstolo Paulo, nas suas muitas e muitas vezes que ele estava encarcerado, ele recebia ali aqueles soldados que o vigiavam. E Paulo falava para eles do Evangelho, E esses soldados saíam convertidos da presença do apóstolo, recebiam a Jesus como Senhor e Salvador, e depois eram transferidos para a África, para outras regiões da Ásia, a Europa, e eles iam e falavam e anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, no tempo que Paulo estava preso, ele continuou a falar, a usar a oportunidade que Deus lhe concedia de falar de Jesus às pessoas. E aqui ele usa essa figura de linguagem para nós entendermos, né? O soldado, a sua armadura. E o soldado, como nós sabemos, tem um treinamento diário exaustivo. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem aí o YouTube, clica lá, treinamento no Exército, na Aeronáutica, nas Forças Armadas. Veja como o treinamento desses homens é muito forte e estão em paz. Provavelmente poderíamos dizer, mas o Brasil é um país pacífico, o Brasil não entra em guerra, então não é necessário os soldados fazerem esses treinamentos exaustivos. É muito importante, porque nós não sabemos quando vão vir as guerras. A mesma coisa com você, meu irmão, a mesma coisa com você, minha irmã. Pode ser que você está passando um momento tranquilo, que você está num momento de bonança, mas se prepara para momentos difíceis, porque amanhã a gente não sabe. E você, meu irmão, e você, minha irmã, que está passando por essas tribulações, esteja atento. Não se deixe levar pelas artimanhas de Satanás, não se deixe ser enganado. Esteja pronto, preparado, levante a cabeça, vai à luta. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um soldado, uma soldada do Senhor. E, portanto, você pode sim enfrentar e, no nome de Jesus Cristo, vencer qualquer situação. Em tempos de paz, como eu disse, nós devemos nos preparar, porque virão dias difíceis, virão dias maus. E a primeira vestimenta que o apóstolo cita é a verdade. Aqui no versículo 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo, ou seja, primeiro fator do cristão é com a verdade. O Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E é uma frase que diz, na guerra,
a primeira vítima é a verdade. Se o soldado ele está se preparando para a batalha, para a guerra, e nós sabemos que quando vai para a guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. E Paulo já inicia dizendo a nós, porque nós conhecemos a verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. E se nós formos, irmãos, para esta batalha e negarmos a Cristo, estamos negando a verdade. Esses dias na casa do irmão Alexandre, nós estávamos trocando ideias sobre o final dos tempos, a volta do Senhor Jesus Cristo, as perseguições que irão ocorrer em cima dos cristãos, quando serão presos e se negarem a Cristo. E um irmão falou, mas basta a gente negar a Cristo e depois confessar pedindo perdão e voltar às boas. Não é assim. Se nós negamos a Cristo diante dos homens, nós estamos negando Cristo diante de Deus. Ou nós temos uma posição firme com a verdade e não negar a Cristo de mentirinha, porque ou você nega de verdade ou você não nega. E, portanto, nós devemos estar firmes. A segunda vestimenta que o apóstolo Paulo se refere aqui em relação à roupagem do soldado é a justiça. Nós encontramos aqui, vestindo-vos com a couraça da justiça. A couraça, os irmãos bem sabem, que é aquela vestimenta que protege toda a parte superior dos ombros do soldado. E aqui diz a couraça da justiça. Neste mundo, irmãos, com tantas injustiças, quando se mantém preso um homem que roubou um shampoo ou uma mulher que roubou uma margarina e se liberta políticos que roubaram milhões, é uma grande injustiça. Os políticos, eles são libertos da noite para o dia, pelo Supremo, pelo Gilmar Mendes e por outros. E uma pessoa que muitas vezes rouba uma coisa tão pequena, eu entendo, concordo com você, de que não importa se é um shampoo ou se é milhões, mas aí nós vemos a injustiça, porque aquele que aquele que rouba o shampoo, ele é preso, mas aquele que roubou milhões, que tirou dos hospitais dinheiro para salvar vidas, que tirou da educação dinheiro para ensinar e instruir as crianças, eles roubam até a merenda escolar, eles roubam, estão soltos. E aquele que faz um roubo menor continua preso. Mas quando nós pensamos nessa questão de justiça, irmãos, nós temos que olhar para a justiça divina. Porque se nós olharmos para a justiça dos homens, nós perdemos a esperança. E o brasileiro, eu confesso a vocês, começar por mim, estamos desesperançosos em relação à justiça brasileira. Quando surgiu a Lava Jato e quando começou a serem presos os tubarões, aí nós começamos a nos alegrar. Mas vocês percebem que até mesmo a Lava Jato eles estão tentando destruir, e destruindo, enfraquecendo a Lava Jato, eles voltam a roubar os seus milhões. Mas eu não quero pensar nessa questão, irmãos, eu quero somente pensar na justiça, né? A justiça divina e a justiça humana. E falando em justiça humana, e nós? Como é que está o nosso agir referente à justiça? Você, meu irmão, como está a sua justiça? Ou você é do tipo daquela pessoa que vê uma injustiça e fala, não vou me meter nessa questão, isso não cabe a mim. Se você faz isso, você está sendo injusto, porque você está vendo o cometimento de uma injustiça e não toma uma posição. É logicamente, meus queridos irmãos, que nós devemos tomar cuidado com toda a questão de justiça. Nós não devemos ficar colocando a nossa mão em tudo, é claro. Eu falo numa injustiça que você está vendo claramente. Uma vez eu estava esperando um amigo na esquina e ali a mão, como aqui na Rua Penha, a mão era só de subida.
Então, geralmente, o motorista, quando é uma única mão, ele não olha para os dois lados, ele olha para o lado que vem o trânsito. E a mulher olhou para o lado que vinha o trânsito e entrou. E vinha um senhor dando ré no carro, na contramão. E bateu no carro dela. E você já sabe o que acontece quando um homem bate num carro. E principalmente quando olha e vê que é uma mulher. Já saiu bravo, já saiu xingando, já saiu falando um monte de coisa, falando que ela não era motorista, que onde já se viu ela fazer aquilo. Ele estava errado, ele estava dando ré. E a mulher já começou a chorar, ficou desesperançosa. Aí eu entrei na confusão. Falei, meu senhor, para aí. Quem está errado é o senhor. Aí ele já deu uma segurada. Eu virei para a mulher e falei, só pode chamar a polícia que eu sou sua testemunha. Ele estava errado, ele estava dando ré. Se ele está dando ré, tem que tomar cuidado. Ré não é para você andar de ré pela cidade, é para você fazer uma manobra. E aí ele sossegou e veio a polícia, não me chamaram, mas eu enfrentei essa situação, irmão. Sabia que poderia depois, futuramente, ter problemas, porque aí você tem que ir no fórum, muitas coisas. Eu estou falando isso, irmãos, para vocês entenderem bem que para defender a justiça, muitas vezes você tem que pagar um preço. E o que eu vejo hoje é que os cristãos não querem pagar o preço. E não querendo pagar o preço, o que eles cometem? Cometem erros em relação a ficarem quietos. E nós devemos ser servos da justiça, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Se nos calamos, os injustos dominarão. E é o que está ocorrendo hoje. Pelo fato dos injustos estarem gritando, soltando aí os direitos que eles acham que eles têm, toda a sociedade está perdendo os seus direitos, estão ficando presas e nós devemos tomar cuidado. Martin Luther King, ele disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É uma coisa para que nós venhamos a pensar, meus irmãos. Se calamos, os injustos vão dominar. Irmãos, depois o apóstolo Paulo fala sobre o evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não damos valor ao sapato, não é verdade? Até o dia que nós estamos descalços, andando sobre um pedregulho ou andando num pasto cheio de espinhos e descalços. Aí nós lembramos o quão valor é o sapato ou são os pés. E a palavra de Deus diz, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, calçados com o evangelho da paz. Irmãos, ontem na casa do irmão Alexandre, nós usando o texto de Romanos capítulo 10 e falando em relação ao evangelizar, eu disse que nós cristãos perdemos muito tempo com coisas bobas e não evangelizamos. E milhões de pessoas estão morrendo porque os cristãos estão calados. Exatamente, talvez até seja por essa questão de medo, não querer se meter. E aí ficam calados e não anunciam o evangelho da paz. Satanás está cada vez mais dominando o mundo. E as pessoas sedentas da palavra de Deus, sedentas de ouvir as boas novas do evangelho, estão a passos largos da perdição eterna. E nós achamos que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Meu irmão, você que está na sua casa, minha irmã, você que está na sua casa, que está acomodadamente ouvindo a mensagem desta manhã, não está bem. Ou nós tomamos a coragem e o vigor de sair pela rua, de falar de Jesus para as pessoas, ou nós vamos continuar sendo injustos, pois devemos, é um dever nosso, anunciar o evangelho, anunciar a salvação às pessoas. Se elas vão aceitar ou não vão aceitar, não é problema seu, não é problema meu. Mas quando nós semeamos a palavra, as boas novas, as pessoas sim recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E Paulo continua falando, embaraçando sempre
embraçando sempre o escudo da fé, ou seja, abraçai o escudo da fé. Irmãos, a fé é uma pequena palavrinha de 2 letras, mas um significado tremendo. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o que nos move em direção a Cristo. Talvez, se você não está tomando uma posição de justiça, talvez se você não esteja evangelizando, é porque lhe falta fé. Crer que Deus vai dar a solução. Crer que Deus vai agir no sobrenatural. Crer que Deus vai agir em situações em que aos nossos olhos, é impossível, mas aos olhos de Deus é possível. Se nós olhássemos a nossa própria salvação, é um exemplo de fé. O que eu era, o que você era sem Jesus Cristo. E agora nós somos salvos pela fé. A fé nos transformou. E a fé continua a agir nos nossos corações. Depois o apóstolo Paulo fala sobre salvação. Tomai também o capacete da salvação. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o capacete ele protege a cabeça. É a parte frágil e essencial do ser humano e também do soldado. É pela cabeça, o cérebro, que se toma as decisões. Por isso mesmo, quando nós estamos no nosso trabalho, na escola, alguém diz para você, use a cabeça. Sabe quando você está dando um murro em ponta de faca? Sabe quando você patina e não sai do lugar? E aí vem um irmão, vem um amigo e diz, opa, você não está usando a cabeça. É porque muitas vezes nós estamos teimando em alguma coisa que não é o correto. E apenas uma pequena mudança de direção, tudo se resolve. Precisa usar a cabeça. E a cabeça é onde vem os pensamentos. Nós, pelo nosso cérebro, nós formamos todas as questões. Se você quer movimentar o braço, você tem que primeiramente passar pelo cérebro a ordem de movimentar os braços. Se você quer falar, primeiramente passa pelo cérebro a ordem para que a gente venha falar. E a cabeça ela é muito importante para a vida das pessoas. Hoje mesmo nós já entendemos que a morte cerebral, mesmo que os órgãos estejam funcionando, mas se há uma morte cerebral, a pessoa já está morta. Então é importante proteger a cabeça dos pensamentos malignos. Irmãos, é pecado nós tomarmos ações erradas, mas não é pecado nós sermos tentados. E o inimigo vai usar todas as armas da tentação para nos levar ao pecado. E nós podemos fazer como Jesus Cristo na vez que ele foi tentado no deserto. Ele disse a Satanás, assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. E ele derrotou Satanás com a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus nos nossos corações, na nossa mente. E Paulo vai falando sobre a salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salvação é pela fé. Foi uma decisão pensada de nossa parte ao escolher e servir e seguir a Cristo. Quando nós decidimos crer em Jesus Cristo, foi pelo nosso raciocínio. Em Romanos capítulo 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e racional. A diferença entre nós e os animais é exatamente esta. Nós somos racionais, nós pensamos. O animal não pensa. Ele pode ter emoções, ele tem sentimentos, mas ele não pensa como nós pensamos. Ele não raciocina como nós raciocinamos. E, portanto, a salvação, ela foi uma decisão da nossa mente, ao entendermos e compreendermos. Por isso, irmãos, é importante pregar e anunciar o Evangelho. Porque quando nós estamos anunciando o Evangelho, estamos falando, a pessoa está ouvindo. Como ouvirão se não há quem pregue?
E ao falar, ela vai raciocinando e vendo, realmente. Né? E a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante, corta a medula do espírito. E há, hoje, pastores, padres, até o Papa, dizendo que a Bíblia ela não é a referência, que há outras questões que são referência. Mas não é, irmãos. A Bíblia é a palavra final. A Bíblia é o que a Bíblia é e não muda. Espada do Espírito. Diz aqui após a salvação, né, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, irmãos, que nós falamos aqui sobre essas vestimentas dos soldados, são, a grande maioria, de autodefesa. Mas ao olharmos aqui, quando se diz a espada do Espírito, é uma arma de ataque. Mais uma vez, ela envolve a questão da salvação e de falar às pessoas do Evangelho. A espada do Espírito que me transformou. Foi a palavra de Deus que me transformou e mudou e me deu rumo à minha vida, outrora perdida e sem rumo. E é a espada do Espírito que vai levar você, vai levar a cada um de nós ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, não abandone a palavra de Deus. Como eu tenho dito, eu sei que hoje é muito simples, é fácil a gente usar o celular, muitos irmãos já baixaram a palavra de Deus no seu celular, mas meu querido irmão, minha querida irmã, tenha na sua casa, traga para a igreja a boa e velha Bíblia de folhas, de papel. Pegue a Bíblia, risque, faça o que você quiser, marque os textos, cada versículo que você lê, você vai tirar conclusões imensuráveis. A Bíblia é como você degustar um peixe. Sabe, um peixe é uma carne tão boa, tão gostosa, mas a gente precisa tomar cuidado, tirar os espinhos. E quando nós estamos ali degustando a palavra de Deus, nós estamos olhando e vendo, e muitas coisas da nossa vida que nós temos que tirar de nós. O espinho é de nós. Nós tiramos com a palavra de Deus. Coisas que nós praticávamos, deixamos de praticar porque nós olhamos as Escrituras, olhamos a espada do Espírito. Quando falamos que o Senhor Jesus é a verdade, agora falamos sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus a verdade. E Cristo é a palavra de Deus. Meus irmãos, como cristãos, não temos outra alternativa. Falemos ao mundo que só Jesus Cristo salva. Há tempo, meu irmão, minha irmã. Se você está em pecado em relação ao seu calar, é hora de você pensar. É hora de você falar. E muitos que provavelmente estão me ouvindo, que ainda, mesmo se dizendo cristão, mesmo se dizendo evangélico, mesmo se dizendo membro de uma igreja, não tomou uma decisão real ao lado de Cristo. Não se converteu, é apenas um convencido. Tome a decisão. Você pode enganar as pessoas que estão ao seu redor, você pode enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Ou você é, ou você não é. E chegará um momento em que Deus irá separar os bodes das ovelhas. E aí não adianta você dizer, Senhor, Senhor, não anunciamos o teu nome, não pregamos o evangelho, não expulsamos demônios. E vai ser muito difícil ouvir essa frase. Afastai-vos, maldito, porque eu não vos conheço. Somente aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crê plenamente na palavra de Deus, este sim é um servo do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, tenham um bom domingo e à noite convido vocês a estarem aqui conosco, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Convido meu irmão, minha irmã a estarem aqui. Venham para que nós possamos participar desta maravilhosa graça que o Senhor nos concede de transmitirmos ao mundo através da ceia do Senhor que Jesus voltará. Amém? Oremos. Querido Deus, ó Pai de amor, nós agradecemos, obrigado pela Tua palavra. Pai,
Sabemos das nossas dificuldades, das nossas lutas, por isso mesmo nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos para andarmos e buscarmos caminhos retos, pois a Tua palavra nos dirige e nos orienta, nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, Senhor, dá entendimento, sabedoria a cada um de nós, leva-nos a pastos verdejantes. Senhor, também pedimos pelos enfermos, esteja com a irmã Hébia, com a irmã Eva, todos os irmãos que estão passando aí por lutas, tribulações, pelos lares, ó Senhor Deus, para que os irmãos possam confiar em Deus, primeiramente. Sabemos que essa pandemia, ela é real, ela é perigosa, mas que nós possamos fazer com que o nome de Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Obrigado, Pai de amor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Oi.